Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Jogada na Atlético TV. Começamos com o que foi o rescaldo do fim de semana desportivo e começamos precisamente pelo futebol sénior na 26ª jornada deste campeonato. Se realizou durante este fim de semana. Uma jornada aziaga para a equipa do Atlético, mas uma jornada onde também conhecemos novo líder, o Oriental. Os resultados completos foram os seguintes: Carregado 0, Mafra 0, Monsanto 3, Juventude de Évora 1, Sertanense 4, Caldas 0, Atlético Sport Clube 1, Pinhal-Novense 2, Oriental 1, Moura 0, Loutano 1, Fátima 2, Torizense 0, 1º de Dezembro 0 e Torriense 1, Estrela de Vendas Novas 2. Depois de disputados 26 jogos, há novo líder. O Clube Oriental de Lisboa chegou agora ao primeiro lugar, mercê do desaire do Torriense em casa, frente ao Vendas Novas. Aliás, a formação de Torres Vedras perdeu mesmo os 2 jogos com a equipa alentejana. Oriental, 50 pontos em 26 jogos, tem a melhor defesa da competição, com 17 gols sofridos, mas já lá vamos. Como disse, o Oriental lidera com 50 pontos, o Torriense desceu à segunda posição com 49, o Fátima e o Pinhal-Novense são os terceiros com 48 pontos e o Carregado é o quinto com 47, ou seja, 5 equipas separadas por apenas 3 pontos a 4 jornadas do final. O Mafra e o Sertanense estão tranquilos na 6ª posição com 40 pontos. Ainda aos pares, o Loutano e Estrela de Vendas Novas, os 8º com 37. O Juventude de Évora, mesmo perdendo, manteve a 10ª posição com 28 pontos. E agora, na 11ª posição, surge o 1º de Dezembro com 26 pontos, os mesmos do Torizense, que é o 12º. Abaixo da linha de água estão agora o Monsanto e o Atlético de Reguengos, ambos com 25 pontos, mas a formação de Lisboa tem vantagem no confronto direto com o Atlético. O penúltimo é o Moura com 22 e o Caldas é o Lanterna Vermelha e com a derrota de ontem disse praticamente adeus à 2ª divisão, tem apenas 17 pontos. Uma jornada muito complicada para o Atlético. Em caso de vitória sobre o Pinhal-Novense, a formação de Reguengos podia chegar ao 10º lugar por troca com o Juventude, que no sábado perdera em Monsanto por 3-1. Mas não foi assim. A derrota atirou a equipa de Paulo Simão para o antepenúltimo lugar e para um autêntico milagre nas últimas 4 jornadas, com jogos com Fátima, fora, já no sábado, Moura e Loutano em Reguengos e na última jornada em Sintra, precisamente frente ao Monsanto. Mas no próximo sábado vamos ter mais uma jornada, a 27ª, antecipada, como disse, devido às celebrações pascais, e os jogos marcados para as 16 horas são os seguintes: Juventude de Évora Carregado, Pinhal-Novense Monsanto, Mafra Sertanense, Fátima Atlético Sport Clube, 1º de Dezembro Oriental, Moura Loutano, Estrela de Vendas Novas Torizense e Caldas Torriense. Vejamos os jogos dos adversários diretos do Atlético. O Juventude joga em casa, frente ao Carregado. Juventude que vem de 2 derrotas consecutivas. O Monsanto joga frente ao cada vez mais candidato Pinhal-Novense. O Atlético joga no difícil Estádio Municipal de Fátima, frente à equipa local. Um Fátima que ganhou novo ânimo depois de 2 vitórias consecutivas e que está apenas a 2 pontos do Oriental. O 1º de Dezembro recebe precisamente o líder deste campeonato, o Clube Oriental de Lisboa. O Moura joga em casa frente ao Loutano e o Torizense visita o Alentejo e a cidade de Vendas Novas. 4 jogos para o final, muitos minutos ainda para se jogar, mas o que é certo é que aquilo que poderia ter sido uma chegada ao 10º lugar por parte do Atlético foi uma queda para a 14ª posição. De referir, para terminar, e antes de ficarmos a conhecer o resumo e os comentários ao jogo, pela equipa desportiva da Unirádio, que o melhor ataque da competição pertence ao Carregado, com 49 golos, que o Oriental tem a melhor defesa, com apenas 17 golos sofridos, que a equipa do Moura tem a pior defesa, já sofreu 50 golos, e que o Caldas tem o pior ataque, com apenas 15 golos marcados. Quanto à nossa equipa, apresenta um saldo de 25 pontos em 26 jogos disputados, 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, 26 golos marcados e 40 sofridos. Vejamos agora o resumo do jogo de domingo à tarde e da derrota caseira frente ao Pinhal-Novense por 2-1 com a equipa desportiva da Unirádio.
No início da partida, a equipa do Atlético a entrar melhor no jogo, a conseguir nesses minutos iniciais jogar no meio campo da equipa do Pinhal-Louvense, a não conseguir criar nenhuma situação de muito apuro para a baliza de Nuno Ricardo, e a equipa do Pinhal-Louvense, na primeira vez que conseguiu descer até junto da grande área, beneficiou então dessa falha de marcação dos homens do Atlético, e Filipe Falardo, aos 9 minutos, abria o ativo com um remate à entrada da grande área, em que a bola beijou ainda um poste da baliza de Bruno Costa e foi a deixar-se nas malhas. O Atlético reagia a essa desvantagem e aos 14 minutos o árbitro da partida, Hugo Silva, negou uma grande penalidade à equipa do Atlético. O Atlético não baixava os braços, não jogando bonito futebol, tentava jogar junto da grande área da equipa do Pinhal-Louvense, e aos 27 minutos o Jean Carioca apareceu estatulado no interior da grande área. O árbitro aí apontou a marca de grande penalidade e o Atlético restabelecia a igualdade. Estava restabelecida a igualdade, o jogo jogava-se mais sobre a linha de viseiro de meio campo, a equipa do Pinhal-Louvense não criava grandes situações para Bruno Costa, mas aos 36 minutos, numa jogada de contra-ataque desenvolvida pelo lado esquerdo do ataque da equipa do Pinhal-Louvense, muda o flanco do jogo para o lado contrário, a bola cai já no interior da grande área, aí Barona tenta colocar a bola na linha final, mas Falo de forma deficiente a coloca no fundo das malhas. Estava então dada a vantagem para a equipa do Pinhal-Louvense, a equipa do Pinhal-Louvense, naturalmente uma equipa mais matreira, em jogadas de tabelinha, conseguia chegar com algum perigo junto à grande área contrária. A equipa do Atlético, jogando um futebol desgarrado, não conseguia criar situações de apuro para o guarda-redes Nuno Ricardo. Chegamos ao intervalo com esse resultado, então, 2 para a equipa do Pinhal-Louvense, 1 para a equipa do Atlético. Veio a segunda parte, Paulo Simão tentou mexer na equipa, tirar moia, meteu José Carlos Medo, mas não veio trazer mais valia para a equipa do Atlético. Não se jogava bonito futebol, jogava-se um futebol muito desgarrado, e sim, naturalmente, era difícil chegar junto à baliza de Nuno Ricardo. Ainda se reclamou ali uma outra mão no interior da grande área da equipa de Nuno Ricardo, o árbitro a não entender assim, e a equipa do Atlético ia então tentando chegar ao empate, mas era a equipa do Pinhal-Louvense que praticava o melhor futebol e naturalmente ia segurando essa vantagem mínima de 2-1, e foi assim que conseguiu chegar ao final desta partida e amelhar mais esses 3 pontos que fazem com que chegue mais perto do primeiro classificado. Quanto ao árbitro da partida, o Sr. Hugo Silva, a fazer aqui um trabalho muito irregular, a deixar, na minha ótica, 2 grandes penalidades para assinalar. A grande penalidade que assinalou a favor ao Jean Carioca deixou-me algumas dúvidas, naturalmente posso estar errado, em lances no interior das 4 linhas, naturalmente, não sempre teve a mesma postura, por isso, trabalho muito irregular, nota negativa para o árbitro Hugo Silva. Deixo-lhe uma nota 2 para Hugo Silva, que hoje veio até Reguengos de Monsaraz. Acima de tudo, uma boa vitória, uma vitória importante, uma vitória que sabíamos que ia ser muito difícil de conseguir. Sabíamos da necessidade que o Reguengos tinha de pontos, sabíamos das dificuldades que este campo e a própria equipa do Reguengos, essencialmente nas bolas paradas, queria. E pronto, sabíamos que tínhamos de ser muito fortes, fazer um grande jogo, ter uma personalidade boa, fazer uma boa circulação, para levar de vencido este jogo. Aconteceu isso, uma boa vitória, como eu lhe disse, penso que podíamos até na segunda parte ter dilatado um pouco o resultado. E a 2 pontos, nós temos dito desde o princípio que o grande objetivo do Pinhal-Louvense era a manutenção. Depois dela estar conseguida, também dissemos que se pudermos ficar em terceiro não queremos o quarto, se pudermos ficar em segundo não queremos o terceiro. Portanto, é continuar a lutar até ao fim, é continuar a trabalhar da maneira que estes jogadores têm trabalhado. E já lhes disse a eles pessoalmente antes do jogo, da forma que eles têm trabalhado estas últimas semanas, porque acreditam que é possível chegar um pouco mais acima, tem que dar estes resultados, tem que dar estas vitórias. Portanto, é continuar a trabalhar da mesma forma, continuar a disputar todos os jogos com o pensamento que é a possibilidade de o ganhar,
Se calhar ainda iremos empatar ou perder alguns jogos até ao fim, mas acima de tudo continuar a ter esta postura, porque com esta postura dificilmente haverá equipas que nos vão massacrar ou que nos vão, se calhar algumas derrotar, mas com esta postura vai ser muito difícil para as outras equipas. E é isso que é importante para nós. Derrota que naturalmente vai complicar mais as contas para a equipa do Atlético com vista à manutenção. Sim, complicou-nos um pouco as contas, mas não está nada decidido. Nós continuamos a acreditar e continuamos a trabalhar durante a semana para o objetivo ser cumprido, que é a manutenção na segunda divisão. Hoje, alguma infelicidade, já que com o jogo empatado, um autogol deitou tudo a perder? Sim, nós tínhamos, na primeira parte, tivemos oportunidades suficientes para fazer um bom resultado e talvez até ganhar o jogo logo na primeira parte. Não conseguimos concretizar, depois tivemos essa infelicidade do autogol, mas continuámos a lutar e foi mesmo até o fim, até o apito final do árbitro, tudo fizemos para vencer o jogo. Quero aqui também dizer que os jogadores também estão de parabéns, apesar de termos perdido, mas tudo fizeram, lutaram e acreditaram que seria possível até ao fim, pelo menos um empate. Acabaste de sair do balneário, estiveste a falar com o jogador, o espírito do jogador está aberto para conseguir ir buscar estes pontos perdidos no próximo domingo, nesse jogo em Fátima. Sim, nós estivemos a falar, eles manteram uma grande atitude, uma grande vontade de vencer, isso foi demonstrado ali no campo, continuam com a mesma vontade e com o mesmo empenho e com a mesma determinação para trabalharmos e para irmos pontuar a Fátima. Obrigado. Aqui ficavam as palavras de Paulo Simão, dizendo que os jogadores estão unidos e estão na disposição de ir conseguir recolher esses pontos perdidos hoje aqui no Virgílio Durão, no próximo domingo, já em Fátima. Esperamos que isso possa acontecer e que a equipa do Atlético consiga regressar a esse lugar que lhe dá direito a ficar na segunda divisão nacional. É tudo desde o Virgílio Durão. Despeço-me com amizade. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Depois do futebol sénior, passamos para o futebol juvenil com os Benjamins. Eles que jogaram este fim de semana em Viana do Alentejo. E vamos então ao comentário ao jogo e à respectiva classificação. No Campeonato Distrital de Benjamins, realizaram-se no sábado pela manhã os 4 jogos da 9ª jornada. Falamos da fase de apuramento do campeão distrital, que já está na segunda volta. Os resultados completos foram os seguintes: Juventude de Évora 2, União de Montemor 3, Sporting de Viana do Alentejo 1, Atlético de Reguengos 5, Redondense 4, Spórios Boa Évora 0 e Estremoz 2, Lusitano de Évora 6. O Lusitano de Évora é o líder deste campeonato com 24 pontos, seguido do União de Montemor com 19 e do Atlético, que é agora terceiro, com 18 pontos. O Estremoz é o quarto classificado com 16, o Redondense é quinto com 13 pontos, Juventude de Évora o sexto com 8, Spórios Boa Évora sétimo classificado com 4 pontos e na última posição está o Sporting de Viana do Alentejo com 0 pontos. O Atlético venceu no sábado e subiu ao terceiro lugar. Tem nesta altura 8 jogos, tem 5 vitórias, aliás 6 vitórias e 2 derrotas, 34 golos marcados e 13 sofridos. Na próxima jornada realiza-se no dia 14 de abril, é a 10ª, e compreende os jogos União de Montemor Redondense, Sporting de Viana Juventude, Atlético Sport Clube Lusitano de Évora e Spórios Boa Évora Estremoz. As equipas de Paulo Cameirão e Jorge Passinhas voltou este fim de semana às vitórias. Numa partida que marcou o regresso à competição, os Benjamins do Atlético de Reguengos golearam o Viana do Alentejo por 5-1 e subiram um lugar na classificação do campeonato. O jogo disputado em Aguiar esteve longe de ser fácil e só no terceiro e quarto períodos a nossa equipa chegou aos golos e à tranquilidade, uma vez que no final do segundo tempo verificava-se um empate a 0 bolas. O intervalo foi bom conselheiro, pois logo no início do terceiro período surgiram os golos e a supremacia demonstrada em campo ganhou forma no marcador. Leandro Borrego por 4 vezes e João Tiago por uma ocasião foram os autores dos 5 golos do Atlético, que assim subiu ao terceiro lugar a apenas 1 ponto do União de Montemor, embora a nossa equipa tenha um jogo em atraso. Como dissemos, no próximo fim de semana os campeonatos distritais vão parar, mas os pupilos de Paulo Cameirão e Jorge Passinhas vão disputar o Torneio da Páscoa na Vila de Redondo, organizado pelo clube local. Passamos agora para os infantis, com o comentário à última partida e a respectiva classificação.
O Campeonato Distrital de Infantis, fase final Grupo A, onde está a formação de Reguengos de Monsaraz, teve na manhã de sábado a realização dos 3 jogos da 7ª jornada. Os resultados completos foram os seguintes: Montoito 6, Trena 2, Rio de Moinhos 2, Montrigo 0 e Borbense 3, Atlético Sport Clube 1. Descansaram nesta jornada número 7 o União de Montemor e o bairro de Santo António, Geração Benfica. Com esta vitória sobre o Atlético, o Borbense ascendeu à liderança deste Grupo A, com 13 pontos em 6 jogos. Segundos, Atlético de Reguengos e União de Montemor têm 12 pontos em 5 jogos. O quarto classificado é agora o Montoito com 9 pontos. Quinto, o Montrigo com 7. Sexto, o Rio de Moinhos com 6 pontos. Sétimo, o bairro de Santo António, Geração Benfica, com 3 pontos. E o Trena continua na última posição, ainda sem qualquer ponto. No próximo fim de semana não vamos ter jogos. O campeonato vai regressar no dia 14, pela manhã, com os jogos Trena União de Montemor, Monte Trigo, Montoito e Atlético Sport Clube Rio de Moinhos, numa jornada em que vão descansar as equipas do Borbense e do bairro de Santo António. Os comandados por Fernando Mendes foram derrotados em Borba por 3-1 e perderam a liderança do campeonato e a oportunidade de garantir desde já a vitória no Grupo A da fase final. O jogo até começou da melhor forma para a nossa equipa, que chegou ao final do segundo período a vencer por 1-0, golo marcado por Duarte Ramos, mas no terceiro e quarto períodos o Borbense foi superior e deu mesmo a volta ao marcador, acabando por vencer por 3-1. Com este resultado, como já vimos, o Atlético foi ultrapassado pelo Borbense na classificação, mas a nossa equipa tem menos um jogo disputado que o seu principal rival nesta fase da competição. Segue-se um fim de semana de paragem e no próximo dia 14, jogo no campo Quinta da Tapada, frente ao Rio de Moinhos. E em caso de vitória, o Atlético regressa ao comando da classificação, porque o Borbense, líder, vai descansar nesta jornada. Agora ficamos com o comentário ao jogo dos iniciados e a respectiva classificação. Longe do final está ainda o Campeonato Distrital de Iniciados, onde a nossa equipa voltou a jogar no campo Virgílio Durão, num fim de semana cheio de futebol em Reguengos de Monsaraz. Depois de 2 jogos fora de portas, no início da segunda volta, os comandados por Vítor Pires e Sérgio Fialho voltaram domingo pela manhã às vitórias em casa. Foi para a jornada 16, uma jornada toda ela realizada domingo pela manhã, com os seguintes jogos, que tiveram os seguintes resultados: Atlético Sport Clube 6, Alcaçovense 3, Canaviais 3, Bencatalense 1, Borbense 1, União de Montemor 0, Lusitano de Évora 1, Terena 0 e Calipovense 0, Estrela de Vendas Novas 7. Descansou nesta jornada o Clube de Futebol Estremoz. Na liderança ex-aequo estão o Estrela de Vendas Novas e o Lusitano de Évora, com 36 pontos, seguido do Borbense, que é o terceiro, com 29, o Estremoz é quarto, com 25 pontos, o Atlético Sport Clube é quinto, com 24 pontos. Na sexta posição está agora a União de Montemor, com 22, sétimo Canaviais, 17, oitavo Trena, 13 pontos, nonos Alcaçovense e Bencatalense, com 7 pontos. Na última posição continua o Calipomense, ainda sem qualquer ponto. No próximo fim de semana vamos ter paragem no campeonato. Este distrital de iniciados regressa no dia 15 de abril, com os jogos Alcaçovense-Bencatalense, União de Montemor Atlético Sport Clube, Trena Borbense, Estremoz Lusitano de Évora, Calipovense Canaviais. Um dos líderes descansa nesta jornada, nada mais nada menos do que o Estrela de Vendas Novas. Como dissemos, este fim de semana foi recheado de futebol no campo Virgílio Durão, e num jogo de iniciados que não teve história, a nossa equipa voltou às vitórias. Num jogo que antes de começar já estava praticamente ganho, a equipa do Atlético voltou a registrar uma pálida exibição, demonstrando ser uma equipa sem alegria dentro das 4 linhas. Perante um Alcaçovense que apenas trouxe 9 jogadores para Reguengos de Monsaraz, exigia-se aos nossos atletas uma entrada derrompante que poderia, acima de tudo, relançar a equipa para o último terço de campeonato. Todo o grupo queria apagar a humilhação sofrida na semana anterior após a derrota frente à fase de formação do Bencatalense. E o jogo não poderia ter começado da melhor forma, com Rui Lopes a marcar de longa distância num golo de belo efeito, quando decorria apenas o primeiro minuto de jogo. Estava dado o mote para o que se adivinhava, uma goleada de grandes proporções.
por um engano. Após chegar o terceiro golo, da autoria de Ricardo Moleiro, a equipa desligou-se e deixou de correr e lutar, querendo todos resolver individualmente o que deveria ser um jogo coletivo. Foi sem surpresa que o Alcaçovense, atuando em contra-ataque, ia aos poucos furando a defensiva verde-branca e dando sinais de alerta que os nossos jogadores não quiseram entender. Só assim se justifica tal passividade que permite a obtenção de um golo incrível, em que o Alcaçovense, a jogar com novos jogadores, chega ao último reduto do Atlético Sport Clube em superioridade numérica. Ao intervalo registava-se um aborrecido 4-1 no marcador e castigava a inerte turma de Reguengos. Após o recomeço da partida, quando esperava uma outra atitude, mais do mesmo, uma segunda parte em que, para a história, fica um fantástico gol de meio campo da equipa do Alcaçovense e um inexplicável parcial de 2-2. Um regresso às vitórias que merecia outros números por parte da equipa do Atlético de Reguengos, que assim subiu ao 5º lugar com 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, um score de 40 gols marcados e 17 sofridos, num total de 24 pontos, a 12 pontos da liderança e com apenas mais 2 pontos que o União de Montemor, próximo adversário do Atlético. Agora o resumo do jogo dos Júniores deste fim de semana, com os resultados e o comentário à partida. Chegou ao final, no passado sábado, o Campeonato Distrital de Júniores, com a realização da 14ª jornada. Se há muito já conhecíamos o campeão, a confusão quanto ao vice-campeão durou até aos últimos instantes e 3 equipas terminaram em igualdade pontual. Mas antes, ficamos a conhecer os resultados completos da última jornada. Calipolense 3, Juventude de Évora 5, Canaviais 1, Borbense 3, Atlético Sport Clube 3, Sport Lisboa e Évora 2 e Arraiolense 2, Estrela de Vendas Novas 3. A classificação final deste campeonato: campeão distrital o Estrela Futebol Clube de Vendas Novas com 42 pontos, 14 vitórias em 14 jogos, 39 golos marcados e apenas 9 sofridos. Em segundo lugar ficou a formação do Arraiolense com 22 pontos, seguido do Sport Lisboa e Évora e do Juventude também com 22 pontos. O Atlético de Reguengos ficou na 5ª posição com 19 pontos, em 6º o Calipoense com 16, em 7º o Borbense com 13 pontos e o último classificado foi a equipa do Canaviais com 8 pontos. Quanto ao Atlético, ficou a apenas 3 pontos do vice-campeonato. Talvez mais 2 resultados positivos e as coisas pudessem ter sido diferentes. Ainda assim, a formação de Reguengos, nos 14 jogos, somou 6 vitórias, empatou uma vez e perdeu 7 jogos, marcou 20 golos e sofreu 25, num campeonato totalmente dominado pela equipa do Estrela de Vendas Novas. Chegou ao final o campeonato de Júniores, onde uma equipa se destacou de todas as outras. De facto, o Estrela de Vendas Novas foi claramente melhor que os seus adversários, pois conseguiu realizar uma prova só com vitórias, algo inédito nos últimos anos neste escalão etário no nosso distrito. As restantes 7 equipas mostraram-se bastante equilibradas e a classificação espelha isso mesmo, uma vez que 3 clubes terminaram com o mesmo número de pontos, como já vimos na classificação. Segundo, terceiro e quarto somaram 22 pontos e o Atlético ficou logo atrás, em 5º, com 19. Poderia ter sido uma prova bem mais positiva para os pupilos de Daniel Dias e Rui Mendes, mas a inexperiência e a tenra idade de grande parte do plantel levou a que a temporada oscilasse entre momentos muito positivos e outros menos bons. Pese embora algumas baixas de vulto e apenas 14 jogadores disponíveis, o jogo de sábado foi encarado com grande seriedade por todos e o empenho demonstrado foi premiado com uma vitória no derradeiro jogo. Na primeira parte, o domínio foi do Atlético de Reguengos, que chegou ao intervalo em vantagem por 2-1, com golos de Candeias e Rubem, e já no cair do pano do primeiro tempo, o Sport Lisboa e Évora reduziu através de um canto direto. Para a segunda parte, as equipas vieram mais preocupadas em chegar ao golo e descuraram a parte defensiva, e foram os éborenses que chegaram mesmo ao empate, numa fase em que se mostravam mais dominadores sobre o relevado. Já perto do final, o Atlético chegou novamente à vantagem por intermédio de Pedro Romeiro, após um remate forte e colocado, que veio colocar justiça num jogo e numa época em que fica claramente a sensação que esta equipa poderia ter ficado alguns lugares mais acima na tabela classificativa. Terminamos aqui mais uma edição da Jogada na Atlético TV. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana.